Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais um SCP, mais especificamente o SCP-056 e o SCP-057. Então vamos iniciar esse vídeo, mas não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que é muito importante. E é claro, não, eu estou falando do SCP-051, 0001 para o SCP para frente. E é claro, vamos iniciar esse vídeo aqui, mas deixe seu like, sim, obrigado por tudo e bora lá. SCP-056, nome, uma bela pessoa. Classe do objeto, Euclídeo. A contenção desse SCP, ele fica contido numa área específica na qual ele realmente escolhe onde ele pode ficar. E ele definitivamente escolhe realmente qual o ambiente que ele quer, tudo que ele quer. E é claro, existem algumas privações que ele não pode. Por exemplo, ele está num prédio, ele pode seguir do andar para cima, do andar para baixo, porém ele não pode sair daquele prédio. E tem que ter pelo menos 3 guardas monitorando ele com armas com tranquilizante. E eles ficam revezando de 4 em 4 horas. Também entre 2 horas ao máximo, qualquer pessoa pode interagir com esse SCP. Ele não tem uma aparência definida por conta da sua anomalia. O que acontece é que ele é praticamente um metamorfo. Ele se modifica conforme o ambiente, conforme o local em que ele esteja. E ele já assumiu diversas formas diferentes. E cada forma que ele apresenta tem possui uma formação diferente com relação à pessoa que está presente nele. Por exemplo, quando ele se transforma normalmente, algumas pessoas sentem uma certa ciúme, raiva, uma certa decadência com relação a esse SCP. E é claro, embora elas se afastem xingando, agredindo verbalmente o SCP, elas tentam voltar para conversar com ele de novo. Qualquer pessoa que sinta qualquer emoção com relação ao SCP deve ser retirado de lá e passar por exames psicológicos. O que acontece é que esse SCP se modifica conforme o ambiente. Qualquer local que esteja lá presente, ele se modifica. Mas quando não tem nenhuma pessoa senciente perto do local, ele se transforma em qualquer objeto, porém não apresenta sinal de vida. Os pesquisadores descobriram que não há batimentos cardíacos nem nada presentemente, só quando uma pessoa entrar no local que ele vai se modificar e vai mantiver vida consciente. Ele já foi um homem incrivelmente bonito de 20 anos de idade, com roupas da Fundação SCP, e ele já foi também um labrador bastante robusto. Ele também já foi um sofá, e ele também já foi uma mulher, mais especificamente com a aparência de Carla Choud, que é uma atriz. Ele também já apresentou de várias formas diferentes, como outras pesquisadoras, e também já apresentou várias formas diferentes. Ele é bastante consciente, também ele é bastante inteligente, sabe pelo menos mais de 200 dialetos diferentes. Ele é bastante consciente e apresentou superioridade em diversos assuntos como música, moda e carros, também outras espécies de livros que ele também adere, né? Ele é bastante coincidente assim, e sempre apresentou uma inteligência superior acima daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Com isso, ele fala com um certo tom de deboche com relação aos outros membros da fundação, como se fosse esse sentido superior, mas colabora fortemente com os membros da fundação. Quando ele apresenta uma certa altivez, um certo problema assim com relação aos membros da fundação, onde ele tente atacar ou realmente ferir outros membros da fundação, os dardos tranquilizantes vão fazê-lo descansar, repousar, e eles vão levá-lo para o seu local, para a sua sala específica. Ele apresentou ser um ser que apresenta um certo perigo para alguns membros da fundação, mas é claro, não é um perigo que seja permanente ou algo que seja incrivelmente letal. Porém, ele não pode deixar aquele local, basicamente é isso. Ele é um metamorfo com uma aparência não identificada. A sua origem é desconhecida e aparentemente ele só está lá presente, sendo contido pelos membros da Fundação SCP. E ele não pode sair daquele prédio. E, claro, não, ele é toda a sua modificação. Qualquer um que vá conversar com ele vai sentir uma certa raiva, mas isso passa devido ao tempo. Esse daí é o SCP-056. SCP-057. Nome: moedura diária. Classe do objeto: seguro. A existência desse SCP é totalmente nula, isso porque só os membros da fundação de forma interna conseguem identificar qual é esse SCP e onde ele está, já que foram eles que descobriram. Então dificilmente alguma segurança consegue, fora, exterior, conhece a existência sobre esse SCP, por isso que é bastante tranquilo e ele é classificado como segura. E é claro, o sítio 57 foi construído exatamente ao cerco do SCP para conseguir contê-lo. No máximo de proteção desse SCP é que eles mantêm qualquer um afastado dele.
E para qualquer acesso desse SCP é necessário dois membros do O5 para que eles permitam a concepção de chegar perto desse SCP. O SCP consiste numa câmara subterrânea com formato cilíndrico de 3 metros de altura e 18 de diâmetro. Esse SCP, embora ele aparente ser seguro, ele é bastante perigoso, se a gente pode considerar para quem entrar dentro desse SCP. E ele é composto de monólitos com um formato de paralelepípedos. E ele está fechado lá dentro, que pode se mover constantemente. O que acontece é que quando alguém entra lá dentro, as portas do SCP se fecham e meio que eles começam a rodar, prendendo a atenção do ser que entra lá dentro. E ele vai começar a fazer a pessoa se desgastar e ficar extremamente exausta. Quando isso acontecer, a pessoa meio que as paredes vão se fechar e a pessoa vai acabar sendo esmagada lá dentro desse SCP. Depois de um tempo, o SCP vai voltar à sua forma original e vai abrir as portas de novo. O que acontece é que qualquer um que entre lá dentro vai acabar passando por esse estágio, porém testes foram feitos com robôs, corpos mortos e animais e não surtiu efeito. Esse SCP só esmaga e passa por esse processo com as pessoas, com os seres humanos vivos que estejam lá presentes, e assim esse processo se iniciará. Porém, qualquer um que tente entrar dentro do SCP, sendo animal, ou planta, ou robô, não surtirá efeito. Esse SCP é contido pelos membros da Fundação e por ser um objeto e a sua remoção eles não conseguem mover esse SCP de local. Eles mantêm o sítio 55 funcionando, afastando as pessoas da direção desse SCP. Ele foi originalmente descoberto para tentar conter outro SCP, porém eles acabaram reafastando e isolando essa área com o nome de SCP-057. E é claro, ele está sendo contido pelos membros da Fundação. Ele é seguro porque ninguém pode entrar na área dele e os membros da Fundação estão fazendo o possível para manter qualquer um afastado do SCP-057, para que não acabe sendo esmagado e triturado por esse SCP. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, sim. Valeu por tudo, valeu e passe bem.